Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais um sermão dominical. Eventualmente, esta semana nós estamos fazendo o nosso sermão na sexta-feira, porque amanhã, sábado, haverá um evento muito importante, relacionado com a UPF, e todos nós membros e também convidados novos devemos participar, tudo bem? Então vamos à oração introdutória para a palavra de hoje. Boa noite, amados pais celestiais, amados verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, amado Jesus. Agradecemos ao Pai por ela oportunidade de realmente estar transmitindo a Tua palavra, que realmente o Senhor possa usar-me, capacitar-me, inspirar-me para transmitir o Teu coração. Que assim, Pai, nós possamos realmente nos determinarmos para realizarmos o ideal do porquê nós somos criados. Que realmente nós possamos, a cada dia, Pai, buscar nos tornarmos cada vez mais a Tua imagem e semelhança, Pai, e assim darmos alegria para Ti, porque durante muitos e muitos anos o Senhor tem sofrido, o Senhor tem estado triste, Pai, e o quanto nós estamos desesperados para realmente confortarmos o Teu coração. Realmente, Pai, perdoa-nos pelas nossas limitações, por expressar tão fortemente as nossas naturezas decaídas, mas que nós possamos assim, Pai, cada vez mais criarmos uma unidade absoluta contigo. Te agradeço por tudo, eu oro e oferto esta oração em meu nome, Anderson Costa, uma família abençoada, central, ágil. Irmãos e irmãs, mais uma vez sejam muito bem-vindos, É um prazer compartilhar com vocês desse momento, dessa palavra. Então, hoje, esta palavra que me inspirou vem do Rondoquê, Nós estamos aí fazendo o Rondoquê, a vontade de Deus e o mundo. E este livro, na verdade, todo o conteúdo dele é incrível, é maravilhoso, muito inspirador. E esta palavra chamou muito a minha atenção, eu gostaria de compartilhar com vocês novamente. De repente vocês já leram, mas quanto mais nós ouvimos as palavras, quanto mais lemos as palavras, assim nós podemos realmente substancializá-las, praticá-las. Ver Deus diretamente com os seus olhos. Então hoje nós vamos entender realmente o significado do que é ver Deus diretamente com os seus olhos, com os olhos de Deus. Porque às vezes nós
enxergamos Deus com outros olhos, de uma outra maneira totalmente diferente da que nós deveríamos enxergar. Primeiro de tudo, vocês devem estar face a face com Deus e herdar seu amor vertical. A questão crucial aqui, irmãos e irmãs, é como nós podemos entrar nesse estado de estar face a face com Deus para herdarmos o seu amor vertical. Com certeza vocês irão descobrir no decorrer desta palavra. Sendo que Deus é o Deus de características duais, Ele criou o homem porque ele não pôde receber estímulo estando sozinho. Então, o desejo de Deus era também receber estímulo através de algo que se parecesse com ele. Infelizmente, nós sabemos que isso não foi possível porque os nossos primeiros antepassados foram desobedientes. E aí acaba que Deus, mesmo criando todo o universo, imaginando que os seus filhos iriam desfrutar de todo esse universo centralizado nele, acaba que Deus fica sozinho. Por quê? Porque Adão e Eva acabaram abandonando Deus, que tinha uma esperança muito grande através deles. Alegria é produzida somente através de relacionamentos recíprocos. Portanto, é necessário estímulo a partir de fora do ser Deus. Então, se nós analisamos a nossa vida, nós só sentimos alegria quando temos algo que nos motiva, que realmente nos leva a ter esse sentimento de alegria. Por exemplo, agora mesmo em casa, né? Eu havia terminado de limpar a casa, né? Limpado o banheiro, a sala, a cozinha, a parte da garagem. E aí eu estava muito cansado, com muitas dores nas costas, né? E ali preparando a palavra. E de repente a Jasmine, né, ela veio até mim e aí ela sorriu e aí eu peguei ela no colo e aí ela colocava a cabeça em mim e nós brincávamos e ela sorria muito e ela queria brincar mais e a gente sorria muito. Então esse momento de alegria que eu pude experimentar com a minha filha, Deus também desejava experimentar com cada um de nós. Ele constantemente deseja experimentar com cada um de nós. E ainda não foi possível. Ele necessita da esfera estimulante de seus objetos. Então nós temos que nos tornar objetos de Deus e não objetos de Satanás. E uma pessoa pode receber amor a partir de Deus, que é o mais elevado ser, somente quando ela está na posição recíproca. E aí surge outra questão: será que nós estamos numa posição recíproca com Deus ou com Satanás? Constantemente nós temos que estar analisando qual é a minha posição. Eu estou numa posição recíproca com Deus ou numa posição recíproca com Satanás? Porque em vários momentos do nosso dia, várias circunstâncias acontecem que nos colocarão em situações de estarmos numa posição com Deus recíproca e numa posição recíproca com Satanás. Mas nós veremos mais para frente durante a palavra que essa posição recíproca com Deus, ela deve ser absoluta, imutável, única e eterna. Não pode ser algo fraco, algo indeciso, algo meio termo. Entende?
Fazendo assim, esta pessoa pode se tornar uma substancialização do caráter interno de Deus. Quando Deus sente tristeza, o homem deve também sentir tristeza. Então, naturalmente, irmãos e irmãs, quando nós nos tornamos uma pessoa que substancializa o caráter interno de Deus, naturalmente nós sentiremos as emoções de Deus. Apesar de Deus ser um ser invisível, nós conseguiremos sentir as suas emoções através de nós. Este foi o propósito dele ter nos criado, para que ele pudesse também sentir essas emoções. Então, quando ele estiver triste, nós também estaremos tristes. Quando ele estiver alegre, nós também estaremos alegres. Desta forma, o homem e Deus serão inseparáveis. Estes são fatos imutáveis, que não mudam. Não importa quanto você possa duvidar deles, vocês foram criados para serem inseparáveis de Deus. Olha que impactante, irmãos e irmãs. Nós fomos criados, nosso Pai deixa muito claro, para sermos inseparáveis de Deus. Mas a desobediência acaba nos afastando de Deus, acaba nos separando de Deus. E nós acabamos entrando num relacionamento recíproco com Satanás. Então nós temos que todos os dias realmente verificar se o meu relacionamento com Deus está se tornando um relacionamento inseparável. Que mesmo quando venha uma tentação, quando venha uma provação, quando venha uma tribulação, quando venha uma dificuldade, ainda assim eu sei que Deus é um Deus vivo, que Deus é um Deus presente, que Deus é um pai, é uma mãe, que está presente, que está vivo, que não me abandona, mas eu que o abandono muitas vezes. Portanto, a perfeição do indivíduo significa o estabelecimento do relacionamento vertical absoluto entre você e Deus. Então, o seu relacionamento, o meu relacionamento com Deus, deve ser um relacionamento vertical absoluto, inquebrável, que nada quebra esse relacionamento. Mesmo que venha uma crítica, mesmo que venha uma acusação do esposo, esposa, filho, filha, parentes, o meu relacionamento vertical com Deus é absoluto, não pode mudar. Tem que ser constante. Deus é invisível. Este Deus invisível criou Adão e Eva a fim de trazer a sua própria imagem substancial. Então nós não conseguimos ver Deus. Como hoje nós podemos ver Deus? Nós podemos ver Deus através de toda a criação e podemos ver Deus através dos verdadeiros pais. É assim que nós podemos ver Deus, a sua imagem substancial. Mesmo no mundo espiritual, nós não conseguiremos ver Deus. Nós veremos através dos verdadeiros pais. Nós sentiremos o amor de Deus através dos verdadeiros pais. Este é o único caminho. Deus existe no interior da mente de Adão e Eva. E quando Adão e Eva se tornam perfeitos e recebem totalmente o amor de Deus, Deus
se torna o pai interno e Adão se torna o pai externo. Então, irmãos e irmãs, nós sabemos que Deus ele existe no interior de nossa mente. Assim como Adão e Eva deveriam ter se tornado perfeitos e receberem totalmente o amor de Deus, hoje nós também temos que nos colocar nessa posição, buscar ouvir o Deus na nossa mente interior, essa conexão através da oração, centralizado nos verdadeiros pais, receber totalmente o amor de Deus. Porque eu não consigo receber totalmente o amor de Deus somente centralizando nele. Tem que passar pelos verdadeiros pais. Passando pelos verdadeiros pais, aí sim eu poderei sentir totalmente o amor de Deus. Então, quando nós vemos ali o verdadeiro Pai, na verdade nós vemos Deus externamente. A forma externa reflete a forma interna. Deus vê sua própria forma no homem. Então Deus, como o Pai da humanidade, assume a forma de Adão. E Eva se torna a mãe da humanidade. É impossível, irmãos e irmãs, nós negarmos agora que a nossa verdadeira mãe, ela é a mãe da humanidade. Ela é a mãe da paz, como grandes líderes agora estão reconhecendo. Olá, nosso Pai já deixou bem claro essa vontade de Deus e o mundo foi escrito muitos anos atrás, foram sermões de anos atrás. Então aqui nosso Pai deixa claro que Adão deveria estar na posição de pai da humanidade e Eva estar na posição de mãe da humanidade. Isso não aconteceu. Jesus veio para se tornar o pai da humanidade e a sua esposa a mãe da humanidade. Infelizmente Jesus foi assassinado e isso também não aconteceu, e agora aconteceu através da vinda dos verdadeiros pais. O Senhor do segundo advento, unido com sua esposa, se tornaram os verdadeiros pais. O verdadeiro pai da humanidade, a verdadeira mãe da humanidade. Nós ansiávamos tanto por isso. Realmente entender essa verdade. Adão e Eva são as formas substanciais de Deus no universo. E eles se tornaram pais da humanidade e do mundo criado, o qual se assemelha a eles. Assim, através da forma de Adão e Eva, Deus permitiria que as pessoas conhecessem sua existência por toda a história. Então Deus, irmãos e irmãs, ele tinha a esperança, ele desejava que através da forma de Adão e Eva, ele transmitiria a tradição, o legado para todos os descendentes. Todos os descendentes realmente conheceriam que Deus é um Deus vivo, que Deus é um Deus presente. Não haveria essa questão do comunismo, essa questão das pessoas que não acreditam em Deus. Isso não existiria se realmente Adão e Eva tivessem cumprido, realizado as 3 grandes bênçãos, tivessem sido obedientes realmente ao mandamento. E assim,
Todos nós, todos, poderíamos realmente conhecer toda a história da criação de Deus, como Ele foi criando cada coisa no universo. E poderíamos realmente entender muito mais profundamente todas as coisas do universo, porque nem tudo ainda tem solução, tem resposta. Então, não pode haver dúvidas sobre a existência de Deus. Então, se Adão e Eva realmente tivessem realizado as 3 grandes bênçãos, não haveria dúvidas sobre a existência de Deus. Então, quando nós olhamos para os verdadeiros pais, quando nós olhamos para toda a criação, a forma como os verdadeiros pais lidam com toda a criação, não há dúvidas que Deus existe. Quando nós experimentamos o amor dos verdadeiros pais, quando nós recebemos a bênção, um esposo, uma esposa que realmente centralizado no princípio, busca construir uma família ideal, gerar filhos centralizados em Deus, nós não temos dúvidas de que Deus existe. Essa é a minha maior fortuna. Minha esposa, meus filhos, centralizada em Deus. E vocês, irmãos e irmãs que fazem parte da nossa comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Ele é sempre visível. Se a queda não tivesse ocorrido, Deus imediatamente apareceria quando o homem o chamasse. Então, irmãos e irmãs, se a queda não tivesse ocorrido, nesse momento eu poderia chamar Deus aqui. Lógico que Ele me inspirou para transmitir essa palavra para vocês, mas nesse momento eu poderia chamar Deus, olha, vamos lá, vamos conversar com os seus filhos e filhas agora. 100% Deus me usaria para transmitir as palavras para vocês. A qualquer momento que nós chamássemos Ele, Ele viria até nós. Quando acordássemos, quando fôssemos tomar o café da manhã, fazer o rondoquê, quando fôssemos almoçar, quando fôssemos fazer qualquer atividade, chamando Ele, Ele estaria conosco. Ele apreciaria de todas as coisas de sua criação junto conosco. Hoje, muitas pessoas, cristãos, ainda têm dúvida se realmente Deus existe, porque chama, e Ele não vem, Ele não ouve, Ele não aparece. É óbvio que depende da forma como você chama a Deus. Mas se a queda não tivesse ocorrido, simplesmente Ele poderia vir até nós somente de falarmos: Deus, vem aqui. Pai, vem aqui. Mãe, vem aqui, preciso de você. Preciso ouvir a sua voz. Se o homem atinge este nível, quem poderia dizer que Deus não existe? Ninguém. Se você demonstra sua máxima sinceridade, a mesma sinceridade é retornada. Este é um princípio universal. Por isso, quem tem que provar que seus pais são seus pais? Então, irmãos e irmãs, se nós demonstramos a nossa máxima sinceridade,
a mesma sinceridade é retornada para nós. É impossível nós negarmos que nossos pais são nossos pais. Meu pai é o Antônio e minha mãe era Maria. Não tem como negar isso. E hoje nós temos os verdadeiros pais, não tem como negar isso. Mesmo que digam, né, que você sofreu uma lavagem cerebral. Conversando com o irmão ontem, né? Então essa lavagem cerebral, na verdade, para mim foi boa, né? Porque aí limpou toda a sujeira. Limpou toda a sujeira, né? Então, mesmo que digam que você sofreu uma lavagem cerebral, olha que realmente minha mãe, alguns parentes já falaram, né? Nossa, Anderson, você sofreu uma lavagem cerebral, não é possível. E aí, tipo, eu era meio leigo, irmãos e irmãs, eu ficava pensando assim, lavagem cerebral. Eu ficava imaginando uma lavagem cerebral, tipo, abriu aqui minha cabeça, e aí jogou água, passou sabão ou shampoo, não sei, e aí lavou meu cérebro e depois fechou. Se a gente analisa literalmente, né? É meio assustador. Mas eu tenho muita gratidão então por essa lavagem cerebral, porque essa lavagem cerebral ela realmente mudou minha vida, né? Essa lavagem cerebral ela realmente transformou a minha vida, deu um novo propósito para a minha vida. Então, o que Deus está desejando fazer é substancializar a sua forma nesse estágio final dos últimos dias. Ele está tentando se apresentar novamente como um homem perfeito que é completamente restaurado verticalmente e de coração. Então, irmãos e irmãs, o que Deus mais deseja lá é substancializar sua forma. E Ele está tentando isso através de quem? Através de um homem perfeito. Ele tentou isso através de Adão, não conseguiu. Adão e Eva. Ele tentou isso através de Jesus. Apesar de Jesus ter realizado o aperfeiçoamento individual, ter se tornado perfeito, não conseguiu realizar a segunda e a terceira bênção. E agora, com a vinda do Senhor do segundo advento, ele realizou. Ele realmente concretizou o seu desejo, a sua esperança. Um homem perfeito que é restaurado verticalmente e de coração. Assim, nós também temos que nos tornar homens e mulheres perfeitos, restaurados verticalmente e de coração. Conhecemos este homem como o Messias. Na idade do completo testamento, Deus se manifesta para todas as pessoas na forma dos verdadeiros pais, que estão no lugar de Adão aperfeiçoado e de Eva aperfeiçoada. Então nós tivemos aí o verdadeiro pai, o Senhor do segundo advento, o Messias, e nós estamos vivendo já não mais na idade do completo testamento, nós estamos vivendo no Chonelgu, o reino dos céus na terra. O verdadeiro pai, como o Messias, recebeu a bênção do sagrado matrimônio com a doutora Rakshia Ramun, que se tornou a verdadeira mãe, e eles se tornaram os verdadeiros pais
que estão no lugar de Adão aperfeiçoado e Eva aperfeiçoado. Então nós somos afortunados de termos os verdadeiros pais e de recebermos as palavras dos verdadeiros pais diretamente. É óbvio que nem todos realmente absorvem as palavras como deveriam ser absorvidas. Mas, seguindo a tradição e o legado dos verdadeiros pais, cada um de nós também temos que seguir o mesmo passo. Nos tornarmos um homem aperfeiçoado e uma mulher aperfeiçoada. Nós não podemos achar que porque já recebemos a bênção, porque geramos filho de segunda geração, ou porque nós somos agricultores, cuidamos de toda a criação, já estamos realizando as 3 grandes bênçãos. Não, não é bem assim. Será que nós realmente atendemos prontamente os pedidos de nossas figuras centrais maiores que estão centralizadas nos verdadeiros pais? Ou será que nós ainda hesitamos quando nos é pedido para fazer alguma condição, alguma atividade? Então, por isso que nós temos que constantemente analisar se nós estamos seguindo por um caminho da realização das 3 grandes bênçãos. Portanto, a Igreja da Unificação tem um poder que é maior do que qualquer poder secular. Através da Igreja da Unificação, nossos membros podem ver o Deus vivo diretamente com seus olhos e experimentá-lo com seus sentidos. Então, irmãos e irmãs, olha que incrível! Hoje, nossa mãe já estabeleceu um novo nome, Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais. Não mais Igreja da Unificação, mas ainda assim, se você se sente mais confortável para falar assim para alguma pessoa, não tem problema, não é errado, tá? Não é pecado. Mas, então, nosso Pai fala que nós temos um poder muito maior do que qualquer poder secular. Então, através de nós, da comunidade sagrada dos Pais Celestiais, nós podemos realmente ver Deus vivo diretamente com os nossos olhos. Quando nós fazemos uma condição sincera, realmente nós podemos sentir esse Deus vivo que nosso Pai fala nessas palavras. Nós podemos ver Deus diretamente com os nossos olhos e experimentá-lo com os nossos sentidos. Eu ainda não tive a oportunidade de ver esse Deus vivo. Na verdade, para mim, esse Deus vivo são os verdadeiros pais, então eu tive a oportunidade de vê-los já em sonhos, quando fiz algumas condições, por exemplo, o meu primeiro jejum de 7 dias, então outras condições, e vi a verdadeira mãe pessoalmente na Coreia em 2013, quando eu recebi a bênção. Então também foi um momento único para mim. Então realmente, quando nós temos essa oportunidade de estarmos aqui e vermos os verdadeiros pais, sentirmos os verdadeiros pais, isso é único, isso é inexplicável. Então nós temos que ter muita gratidão por termos essas palavras dos verdadeiros pais, por termos os verdadeiros pais, por ainda estarmos respirando o mesmo ar e pisando na mesma terra
que os verdadeiros pais. Por isso nós não podemos perder tempo. Vocês entendem? Quantos de vocês acreditaram e viram Jesus no passado? Uma porcentagem muito pequena. A menos que tenham fé por 20 ou 40 anos, vocês não poderiam ver o Jesus crucificado. Entretanto, na Igreja da Unificação, você pode vê-lo se ouvir o princípio com sinceridade por uma semana. Fica aí a dica, hein, irmãos e irmãs? Se você quiser ver Jesus por uma semana, você tem que fazer uma condição sincera, absoluta do princípio divino. E aí você vai realmente ter uma experiência com Jesus. De repente vocês já tiveram essa experiência com Jesus, né? Eu ainda não tive essa experiência com Jesus. Queria muito ter essa experiência, né? Fazer uma condição para realmente ter essa experiência com Jesus. Muitos cristãos não tiveram ainda essa experiência com Jesus. Acham que o Espírito Santo desce ali naquele momento, mas não é assim tão simples realmente ter esse relacionamento com Jesus, realmente sentir o coração de Jesus, sentir realmente o que Jesus sentiu quando ele foi crucificado, quando ele foi assassinado. Que grande diferença é isto! Uma revolução cósmica começou. Não podemos encontrar uma maneira de ver Cristo por todos os milhares de anos de história. Mas através do princípio, descobrimos uma forma para experimentá-lo em uma semana. Então, durante muitos anos de história, nós não podemos realmente conhecer, ver Cristo. Eu mesmo não tive a oportunidade, em todas as outras igrejas que eu visitei, que eu participava, eu não vi Cristo. Não tive a oportunidade de criar esse relacionamento com Ele. Mas aqui, na Igreja da Unificação, na Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais, eu tive essa oportunidade de conhecer o Senhor do Segundo Advento. De realmente criar um relacionamento com o Senhor do Segundo Advento. Então essa é uma oportunidade única que nós temos que levar para as outras pessoas também. Não podemos guardar somente para nós. Este é verdadeiramente o maior milagre do movimento da unificação. Por trás deste milagre, há um período de 6.000 anos no qual Deus esteve avançando a cultura humana. Toda a indenização e sacrifício de 6.000 anos estão concentrados neste ponto do tempo. O fruto deste curso vitorioso é o relacionamento de amor entre pais e filho. Então, é verdadeiramente, irmãos e irmãs, o maior milagre do movimento da unificação. Nós podemos realmente sentir o coração de Deus, realmente entender de que forma Deus tem vivido durante todos esses 6.000 anos. Lógico que milhares e milhares e milhares de anos ainda. E 6.000 anos da história humana. Mas nós realmente temos que investir sincera devoção para chegarmos ao ponto de criarmos aquele relacionamento vertical absoluto. E aí o fruto vitorioso será o relacionamento entre pais, pai e mãe, e nós que somos filhos e filhas. Vamos buscar constantemente, todos os dias, fortificar esse relacionamento de amor com nosso pai, nossa mãe celestial, com os verdadeiros pais, com os nossos irmãos e irmãs.
Muito bem, irmãos e irmãs, finalizemos com a oração. Boa noite, amados Pais Celestiais, amados verdadeiros Pais, amado Jesus, que as palavras incríveis os Senhores nos ofereceram no dia de hoje, que nós realmente possamos criar um relacionamento vertical absoluto contigo, inquebrável, inquestionável, mesmo que venha a tribulação, dificuldade, situação adversa, que nós realmente venhamos a criar um relacionamento de amor contigo, Pai, sincero, que jamais nós venhamos abandonar a Ti, Pai, que realmente nós venhamos procurar sentir o Teu coração e confortar este Teu coração. Realmente lhe agradeço por tudo, Pai. Eu oro e oferto esta oração em meu nome, em Anderson Costa da Silva, uma família abençoada, central, ágil. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Um ótimo final de semana e uma ótima semana para todos nós.